Uma das coisas que o pessoal mais me reclama é: meu desenho estacionou, eu não consigo evoluir, né? Eu não consigo aprender mais sobre o desenho, fica sempre a mesma coisa. E eu estou passando para a gente trocar uma ideia, para tentar te ajudar um pouco. Esse desenho, quando a gente começou a desenhar, observe que ele é um desenho cheio de marcas, de mancha, né? O cabelo mal marcado, a textura de pele ficou muito exposta, tá vendo? Já esse é um desenho do nosso portfólio. Nós fizemos em live, a galera viu a gente desenhando, né? E vários outros que a gente tem por aqui. Vou pegar mais um para você, do nosso portfólio, para você ver. Então, galera, aqui que eu decidi fazer esse vídeo, né? Eu decidi fazer esse vídeo para que eu possa te ajudar a melhorar no seu desenho. Uma das coisas que eu aprendi desenhando, meu nome é Caio Ferreira, sou desenhista em evolução, minha especialidade é o realismo, e uma das coisas que mais tem me ajudado no desenho é gastar tempo com o desenho. Eu sempre falo isso em nossas lives, todo dia a gente faz live no canal, né? E eu tô sempre dando essa dica pra galera. Então, o seu desenho é um espelho. Ele reflete o quanto tempo você gastou com ele, ele reflete o capricho que você teve, o cuidado que você teve, o estudo que você teve, né? Então, o que eu sempre falo pra galera, antes de você escolher a sua referência, né, o seu desenho que você vai reproduzir ou criar, você tem que definir 3 coisas, né? E nós vamos poder falar um pouquinho dessas 3 coisas que tem certeza que vai mudar um pouco o seu desenho, a forma como você vê o realismo. E o primeiro ponto que eu quero te ensinar é observar o seu material, né? Qual lápis que você tem, qual borracha, qual papel. Não adianta você pegar uma referência com fundo escuro se você não tem material para fazer esse fundo escuro. Você vai acabar surrando o papel, gastando o seu lápis, estragando o papel e não vai chegar no tom que você quer. Então, antes de escolher a sua referência, o seu desenho, seja para criação ou reprodução, né, você vai olhar primeiro que tipo de material que você tem, até aonde o seu lápis permite chegar do degradê mais claro até o degradê mais escuro. Se você tem material para estar fazendo o fundo escuro do seu desenho, aí sim, você sabe mais ou menos que tipo de desenho que você pode escolher que se encaixe no material que você tem. A segunda coisa que você tem que observar é a sua referência. Aí a gente vai dividir em 2 coisas rapidinho, tá? Primeiro, a referência daquele tipo de desenho que você já sabe fazer, você domina, você já fez algumas vezes. Esse tipo de desenho é um desenho que eu costumo fazer para descontrair. Tem dia que a gente não tá legal, tá mais nervoso, tem dia que a gente não tá tão atento aos detalhes, a mão não tá tão leve, e eu opto por desenhos que eu já fiz, que eu já tenho uma tranquilidade, que eu já tenho um conhecimento sobre, né? Então é um desenho que não vai me estressar quando eu tiver os erros no desenho. Todo desenho você erra. O erro faz parte do processo, né? E aquele dia que eu tô mais tranquilo, que eu tô mais inspirado, né, que eu tô mais calmo, a mão tá mais leve, né? Aí eu vou para um desenho da segunda classe, que é um desenho que eu chamo de desafio. Aquele desenho que você ainda não fez, que seja com textura, com sombra, né, uma perspectiva diferente do ângulo, que seja um desenho que traga um nível de realismo mais profundo, né, que tenha efeitos de água molhado. Aí eu vou me desafiar e aprender. É um estudo que a gente faz. Recentemente eu fiz uma live fazendo um pássaro, uma gralha, e foi um estudo, e foi muito bacana, porque foi no dia certo, eu escolhi a fonte que eu queria, eu escolhi o material que eu queria, e foi muito bom. Então, você tem que, primeira coisa, analisar. Você está num dia tranquilo para você fazer um estudo, sabendo que você vai errar, sabendo que você não vai ficar igual a foto, a referência que você tem, porque você não fez isso, você não conhece como que faz. Então, acontece muito das vezes eu começar um desenho, fazer um determinado tipo de textura, sombra, e eu ter que parar esse desenho.
parar o desenho, eu ir tomar uma água, tomar um café, dar uma descansada na cabeça, e depois eu assistir algum vídeo, algum ensinamento, algum estudo sobre aquela técnica que eu estou aplicando, para que eu possa voltar novamente para o desenho e recomeçar de novo. Outras vezes eu faço o desenho, e já aconteceu muitas vezes de eu parar aquele desenho. Quem acompanha a gente no canal, já é inscrito, sabe disso. A gente para o desenho e guarda ele, né? E começa um outro desenho diferente, e daqui a pouco vem a inspiração, daqui a pouco você aprende mais sobre a técnica e retorno naquele desenho de novo, né? A gente pega aquele desenho novamente para fazer e finalizar. Então é comum o seu desenho, você começar ele hoje, terminar amanhã, ou terminar daqui 2 dias, terminar daqui uma semana, né? E o terceiro ponto que eu quero trazer para você, e é o mais importante, é o tempo. Desenho, principalmente nessa área do realismo, não existe a palavra pressa, não existe a palavra ansiedade para acabar, não existe a palavra correr no desenho, não. Então, se você não separar o seu tempo para estar fazendo o seu desenho, se você não conseguir desligar do seu celular por 1 minuto, para estar focado 100% no seu desenho, não vai sair legal. Porque depende de olhar, depende de sensibilidade, né? Você vai ter que, por várias vezes eu levanto da bancada para olhar meu desenho de outro ângulo. Sempre que eu saio para ir pegar uma água, um café, ou que eu volto para o estúdio, eu sempre saio olhando o desenho, paro. Tem horas que eu fico 10, 15 minutos olhando o desenho, olhando a referência. Então o desenho realista, ele vai exigir de você tempo. Tempo para analisar o seu desenho, para analisar a sua referência, para você criar o esboço, para você criar a textura, a luz. E só assim você vai conseguir, muitas das vezes, identificar até erros no próprio desenho. Eu já peguei referências que cabia algum tipo de textura, que faltou algum tipo de sombra ali no desenho, e é comum acontecer. Então, só que para isso você tem que estar atento. Você tem que disponibilizar o seu tempo para o desenho. Por isso que eu falo, o desenho é o seu reflexo. Através do seu desenho, você consegue observar se você correu, se você ficou ansioso, se você não teve o cuidado e o carinho desde o começo, né? Eu falo que o desenho é como cozinhar. Tem pessoas que fazem só o arroz com feijão do dia, tem pessoas que transformam o arroz com feijão numa arte. Mas por quê? É o mesmo material, é a forma como você trabalha esse material que muda. E o desenho é assim. Tem pessoas que vão desenhar coisas simples. Por quê? Não porque não tem dom, não porque não tem técnica, não. É porque levam de qualquer jeito, né? E fazem aquele desenho de uma forma rápida. Às vezes estão mais preocupados com o celular do que com o desenho. Não consegue se desligar e focar 100% naquilo que está fazendo. E o desenho, ele é o reflexo seu do que você está fazendo. Então, se você não consegue dedicar um tempo de qualidade para o seu desenho, não faz sentido você querer que o seu desenho tenha uma qualidade maior, né? Então, eu percebi que sempre que eu pego um desenho que eu vou criar, eu vou replicar, e eu faço um pré-desenho, separando o meu material, limpando a minha bancada, olhando a referência, né? Eu coloco uma música de fundo que me agrada e eu fico ali vários minutos apenas olhando, marcando, observando as luzes, os detalhes, as texturas, o cabelo, o olhar. Então isso faz com que na hora que eu comece a desenhar, eu já tenho meio que um mapa montado na cabeça. Então eu já sei para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, né? Eu já sei como que aonde vai encaixar cada sombra, entende? Então tudo isso é feito, tudo isso já é organizado antes de você começar o desenho. Não é simplesmente pegar um papel e começar a rabiscar. Então, você quer mudar o seu desenho, o nível de seu desenho, quer evoluir no seu desenho, faça isso. Primeiro, analise o material que você tem, para você, a partir daí, separar uma referência.
E quando você escolher essa referência, gaste tempo. Separe um tempo para o seu desenho. Ah, eu tenho 40 minutos, vou desenhar, então não faça. Se você tem meia hora, 20 minutos, não faça. Porque vai fazer correndo, vai pular texturas. Quantas vezes eu quis acabar o desenho e eu pulei texturas, pulei sombra. E tenho desenhos meus aqui que eu coloquei no quadro, quando eu coloquei na parede, no outro dia eu olhei e falei, meu Deus, né? Errei essa textura, errei essa sombra, por quê? Estava cansado, querendo acabar o desenho rápido, correndo e atropelando as coisas que o desenho exige. Então essa foi a nossa dica, o nosso vídeo para você, para tentar te ajudar a melhorar, né, o nível do seu realismo. Né? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, seja bem-vindo, né, e que você possa evoluir. E o desenho sempre está em evolução, e o desenhista também. Valeu!